Efésios capítulo 2, os versos de 8 a 10, eu convido você mesmo assentados a lermos a palavra de Deus a uma só voz. Vamos ler? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar? Ó Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua palavra, queremos ouvir os Teus conselhos, os Teus preceitos, os Teus mandamentos para a nossa vida nessa hora, Senhor. Por isso nós suplicamos a Tua graça, Senhor, para que o Senhor possa dirigir os nossos corações, para que o Senhor possa dirigir, Senhor, as palavras dos meus lábios, a fim, Senhor, de que eu não fale de mim mesmo, mas que eu possa falar a palavra do Senhor aos nossos corações. Oro também, Senhor, por cada um daqueles que estão aqui presentes, por aqueles que nos acompanham pela internet, a fim de que eles também sejam ministrados por meio da Tua palavra nesta hora, Senhor. Assim nós nos quedamos diante de Ti e nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. Oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto então que o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 2, ele vem descrevendo essa situação então da morte para a vida. Ele vai mostrando então de onde nós fomos tirados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos escravizados e condenados. E certamente nenhum de nós tínhamos a menor chance de sermos salvos. Ele vai mencionar então no verso de número 3, que nós éramos por natureza filhos da ira. Esta é então a triste declaração sobre o homem em pecado e sem Deus. Mas notem, irmãos, que o destino que para cada um de nós parecia ser um destino certo e certamente um destino justo, porque Deus nos condenaria certamente era por causa da sua justiça, ele é interrompido exatamente por causa da misericórdia de Deus. Por isso nós lemos aí nos versos 4 e 5, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Uma vez então, irmãos, que nós fomos vivificados, nós fomos ressuscitados, nós fomos levantados do nosso estado de morte, cabe então a cada um de nós respondermos com fé àquilo que Deus então tem para cada um de nós, que o apóstolo Paulo então chama dessas obras preparadas por Deus em nosso favor. E este então é o quadro da morte para a vida. Fomos ressuscitados, regenerados, libertados. Temos uma nova vida em Cristo, e essa nova vida, então, requer de nós boas obras. Paulo, portanto, ele deseja deixar claro este ensino. Ele deseja, então, trazer verdades ao nosso coração em relação à salvação. Por isso, então, ele menciona pelo menos 3 verdades que nós podemos ver aqui nesses versos de 8 a 10. A primeira verdade, então, que nós podemos encontrar é que ser salvo é resultado da graça de Deus. Ele menciona aí no verso de número 8, você vai perceber, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Cada um de nós, com certeza, não deveria ter dúvidas quanto a esta verdade. Mas percebam, e vocês vão perceber no decorrer desse sermão, que o apóstolo Paulo, cada vez mais, ele deixa claro esta verdade para nós. A salvação é obra da graça. Percebam, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, você vai perceber que no capítulo 1, o apóstolo Paulo já vem descrevendo isso quando ele menciona, por exemplo, que Deus nos escolheu, que Deus nos predestinou, que Ele nos adotou então como seus filhos, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no verso de número 6 do capítulo 1.
Ele nos desvendou o mistério, fomos feitos herança, fomos selados, amados, fomos vivificados, ressuscitados. Ele vai mencionar que agora nós estamos então assentados nos lugares celestiais. Isso por si só já deveria ser algo para convencer os nossos corações, mas Paulo então prossegue nesse ensino que ele quer trazer para cada um de nós, de que a salvação então é uma obra da graça. Veja então, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai então fazer uma afirmação positiva a respeito da nossa salvação, e ele vai fazer também duas afirmações negativas, que estão aí sendo mencionadas no verso 8 e também no verso 9. Então, primeiramente, se você olhar de forma positiva, Paulo menciona isso: a salvação é pela graça de Deus. É isso que ele diz então no verso de número 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A graça então é este favor imerecido. Embora, como eu mencionei em outras ocasiões, os versos 1 e 3 diziam para nós que nós merecíamos de fato a condenação, não é isso então que nós recebemos da parte de Deus. Nós recebemos exatamente a sua graça, a sua salvação. Então percebam que o apóstolo Paulo novamente está mencionando aqui um ensino que é claro para nós, mas Paulo gasta tempo e ele repete exatamente isso, de que a salvação pela graça é algo que nós não temos nenhum merecimento e nenhum mérito. Ela parte então da misericórdia, do amor de Deus que nos concedeu então essa salvação. E não só isso, mas de forma negativa, vocês vão perceber aí no texto, que o apóstolo Paulo então fala a respeito da nossa salvação. Veja ainda no verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E ele vai dizer: e isto não vem de vós, é dom de Deus. A gente vai tentar compreender isso de maneira melhor daqui a pouco. Veja no verso 9, ele vai dizer: não de obras. Então percebam que o apóstolo Paulo quer deixar isso claro para nós. Se por um lado a salvação é pela graça, por outro ele está dizendo: isso não vem de vós, não é de obras. Então percebam algo que é importante aqui ser mencionado. Veja então que o apóstolo Paulo, ele traz esse pronome aí, isto, né? Logo após aí quando ele faz essa menção, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, né? E algumas pessoas, então, gastam um certo tempo para tentarem entender a que Paulo está se referindo quando ele usa esse pronome isto. Será que Paulo está dizendo que a graça que nos salva é que não vem de nós? Ou será que o apóstolo Paulo está usando isto simplesmente com referência à fé? Por mais que isso pareça bobo, né, aos nossos olhos, irmãos, por incrível que pareça, há uma discussão séria a respeito disso. E alguns comentaristas, inclusive, se dividem com relação a essa questão de se Paulo está se referindo à graça ou se Paulo está se referindo à fé. Mas veja que aqui eu concordo com aqueles que creem que isto, né, esse pronome, se refere tanto à graça quanto à fé. E o motivo aqui é simples. A graça e a fé vêm de Deus. Conquanto nós muitas vezes achamos que a graça é obra de Deus, e nós queremos muitas vezes achar que a fé é obra nossa, a fé nos ensina algo completamente diferente. Ela diz que tanto a graça como a fé que nós temos, elas são produzidas por Deus. Dito de outra maneira, irmãos, nós podemos afirmar que Deus nos salva gratuitamente, mas ao mesmo tempo Ele nos concede até a fé para que nós possamos crer. Logo, então, nós podemos afirmar que esse pronome isto traria então essa frase completa: pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, por meio da fé, e isto, ou seja, esta operação da salvação pela graça mediante a fé, não vem de vós, mas é dom de Deus. E por que eu estou gastando tempo com essa explicação? Por causa exatamente do problema das obras. Porque nós muitas vezes podemos achar exatamente isso, de que a fé é obra minha,
de que Deus dá a salvação pela graça, mas eu preciso operar a fé, ou seja, eu mesmo preciso crer com as minhas próprias forças. Mas percebam que no final do verso 8, Paulo vai dizer, não vem de vós, mas é dom de Deus. É isso que o apóstolo Paulo, então, menciona. Nesse sentido, então, Calvino vai afirmar o seguinte, daí descobrimos que o apóstolo não deixa ao homem absolutamente nada em sua busca da salvação. A confissão de fé, ela também vai trazer um texto bem interessante a respeito disso, quando ela trata, então, no capítulo 11, a respeito da justificação. No parágrafo 1, a confissão de fé vai dizer o seguinte, Deus não justifica os eleitos em razão de qualquer outra coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam neles pela fé, que não tem em si mesmos, mas que é dom de Deus. Então veja que no final aqui desse parágrafo, a confissão de fé então vai concordar com aquilo que o apóstolo Paulo menciona aqui, dizendo inclusive que a fé que nós recebemos, ela não é nossa, mas ela é do próprio Deus. Sendo assim, então, meus irmãos, nós podemos afirmar que a graça de Deus revelada por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, é a causa então da nossa salvação. A fé é apenas o meio, ela é apenas o instrumento pelo qual essa salvação me é concedida. Mas mesmo a fé que eu preciso ter para crer na salvação que me é oferecida, ela é um dom, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus para mim. Então este é o primeiro ensino então a respeito da salvação. Ser salvo então é resultado da graça de Deus. Isso nos conduz então à segunda verdade que o apóstolo Paulo menciona aqui. A segunda coisa então que ele vai dizer é que ser salvo não nos dá base para nenhuma jactância. Veja aí o verso de número 9, ele vai dizer, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, novamente, vale a pena a gente mencionar aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a salvação é gratuita, ela não vem de vós. Como eu disse anteriormente, embora essa declaração do verso 8 nos fosse suficientes, o apóstolo Paulo então reafirma essa verdade ao afirmar então que isso não vem de obras. O motivo então que o apóstolo Paulo fala a respeito disso é declarado aí no verso de número 9, no final, quando ele diz, para que ninguém se glorie disso, para que ninguém se glorie dessa salvação. Nós vamos encontrar algo semelhante também dito pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, o verso de número 27. Ele vai dizer, onde pois a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Os irmãos devem estar se perguntando por que o apóstolo Paulo gosta tanto desse tema, não é? A respeito então da justificação pela fé. Talvez deve estar surgindo na nossa cabeça, na nossa mente nesse exato instante, por que o apóstolo Paulo então está gastando tanto tempo tentando explicar a salvação pela graça, e está então dizendo que ela não é por obras, ela é um dom de Deus, ela vem pela fé. Certamente porque o apóstolo Paulo tem motivos para isso, meus irmãos. Certamente se tem alguém que tem motivos do que se gloriar, é certamente o apóstolo Paulo. Veja, por exemplo, eu quero convidar os irmãos a abrirem lá em Filipenses capítulo 3. Nós faremos primeiramente a leitura dos versos 4 a 6. Filipenses capítulo 3, os versos de 4 a 6. Aqui nós vamos encontrar então uma lista, uma descrição daquilo então que o apóstolo Paulo podia se gloriar. Veja aí o verso de número 4, ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A descrição, então, que nós acabamos de ler, coloca diante de nós um homem religioso, de boa moral, cumpridor de deveres diversos, com boa formação teológica, alguém que ele mesmo menciona que é irrepreensível, talvez um modelo a ser seguido na sua época. Realmente, irmãos, o apóstolo Paulo tinha do que se gloriar. Ele tinha os títulos, os requisitos, ele tinha então toda a moralidade que a lei exigia dele. Ele de fato tinha daquilo que se gloriar. Mas os irmãos vão perceber a partir do verso de número 7, que ao tornar-se então cristão, essas coisas se tornaram completamente irrelevantes para o apóstolo Paulo. Veja aí que ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vejam então, meus irmãos, que as declarações do apóstolo Paulo, tanto aqui em Filipenses capítulo 3, como Efésios capítulo 2, elas vão de encontro àquilo que nós gostamos de nos gloriar, ou seja, as nossas obras. Percebam que estas obras que o apóstolo Paulo podia se gabar, elas contrapõem exatamente o desejo que ele menciona no verso 9 de Filipenses 3. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Muitas vezes é isso que acontece conosco, meus irmãos. Nós gostamos de nos gabar das obras que nós fazemos. Nós dizemos que jejuamos 3 vezes por semana. Nós gostamos de dizer, olha, eu sou uma pessoa que ora muito. Eu sou uma pessoa que lê a Bíblia com frequência. Sem falar que muitas vezes nós nos reputamos como pessoas idôneas, de boa moral, cheias de boas intenções. Nós gostamos de falar daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Irmãos, embora essas práticas sejam louváveis e sejam desejáveis, e eu não duvido que os irmãos aqui presentes façam isso, o ponto aqui é que essas coisas podem nos tornar orgulhosos. Nós podemos começar a nos gabar daquilo que nós fazemos. Nós podemos acabar sendo pessoas religiosas e, por que não dizer, perigosas. Perigosas, primeiro, porque nós começamos a nos gabar daquilo que nós fazemos, é o que eu acabei de dizer. Nós começamos então a falar para as pessoas, olha, eu sou uma pessoa que faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou uma pessoa muito idônea, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu tenho tais e tais virtudes. Segundo, nós nos tornamos perigosos porque nós começamos a condenar pessoas que não são como nós. Nós começamos a apontar os erros dos outros a partir então das nossas próprias coisas, a partir então das nossas próprias obras. Em terceiro lugar, nós nos tornamos perigosos porque nós começamos a criar os nossos próprios crivos, os nossos próprios juízos, os nossos próprios valores. Nós então começamos a ser o parâmetro de espiritualidade, de boa índole, de boa fé, de boas intenções. E por fim, nós começamos a aumentar as nossas críticas. E aí então nós passamos a não deixar mais passar desapercebido aquelas intenções precisas. Nós começamos então a vasculhar o coração das pessoas. Nós começamos então a julgar as suas intenções, as suas motivações. A gente começa então a avaliar os comportamentos que estão ao nosso redor. Irmãos, a linha que divide então o verdadeiro cristão de um religioso, ela é tênue e ela é imperceptível. Nós podemos começar sendo bons crentes,
Bons cristãos, nós podemos começar com boas intenções, mas nós podemos cair num farisaísmo moralista e legalista. Nós podemos começar com a misericórdia, mas nós podemos no final cair no mais severo juízo. Por isso então o apóstolo Paulo, ele pretende deixar claro qual é a fonte da nossa salvação. Ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso ele gasta tempo, por isso ele gasta então palavras, para deixar isso claro aos leitores em Éfeso, mas para deixar claro para nós também. Veja que ele vai mencionar algo bem interessante, né, semelhante àquilo que ele está dizendo aqui em Efésios, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, os versos 26 a 29, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar a leitura, quando ele trata então a respeito da nossa vocação, o apóstolo Paulo então vai dizer algo muito interessante. Olha o que ele vai dizer lá. Ele vai dizer: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O verso 29 ele vai dizer: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Percebam, meus irmãos, como essa verdade é importante para nós, pois há muitos cristãos que, embora não digam isso abertamente, eles agem com vanglória. Irmãos, eu já ouvi isso de um crente, de que Deus o escolheu porque ele é inteligente. Ele está se vangloriando das suas obras. Mas isso é contrário à Escritura. Não apenas isso, mas há cristãos que pensam que são salvos por causa das obras que realizam. Embora as obras tenham o seu lugar, elas não são a causa da nossa salvação, mas elas são os resultados diretos dela. Por isso, meus irmãos, quando nós trabalhamos para Deus, nós não estamos fazendo nada além daquilo que Deus quer que a gente faça. Nós não temos mérito nenhum nisso. Nós não temos vanglória nisso. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus deseja que nós façamos. Por isso, por um lado, é lamentável quando nós encontramos cristãos que colocam todo tipo de desculpa para não servir a Deus com zelo e dedicação. Mas, por outro, também se torna lamentável quando nós encontramos crentes que trabalham na obra de Deus, mas eles querem se vangloriar disso. Eles querem então mostrar aos demais como eles são comprometidos com Deus e com a obra de Deus, como eles são zelosos, como eles são dedicados à obra de Deus. Irmãos, a salvação é obra da graça de Deus e nós não temos do que nos gloriar nisto. Isso então nos leva ao último ensino que o apóstolo Paulo menciona para nós. Finalmente, então, ele vai dizer que ser cristão é praticar boas obras. Veja aí o verso 10, ele vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Parece meio contraditório, né, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, não é? No verso 9 ele diz que não é por obras, e agora ele diz para as boas obras. Parece que ele está falando de duas coisas contraditórias, mas o que o apóstolo Paulo menciona aqui para nós é extremamente importante. E dentro disso, então, nós precisamos mencionar 3 aspectos que podem, então, trazer esclarecimento daquilo que o apóstolo Paulo, então, está mencionando aqui no verso 10. Primeiro, nós já falamos sobre isso. As obras não devem ser vistas como algo que vai nos levar à salvação. Em outras palavras, as obras com vista à salvação devem ser rejeitadas, é o que ele diz no verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie.
Como eu disse anteriormente, o apóstolo Paulo então quer afastar dos seus leitores qualquer ideia que eles possam ter de que a salvação é por meio das obras que eles realizam. Paulo vai dizer isso, por exemplo, lá em Romanos 3:27, quando ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele, ou seja, diante de Deus, por obras da lei. Lá em Gálatas, que era uma igreja em que estava sofrendo influências dos judaizantes, que era aquele grupo então que dizia: olha, a salvação em Cristo Jesus não é somente pela fé, mas vocês também precisam praticar obras. No capítulo 2, o verso de número 16, o apóstolo Paulo vai dizer: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. E ele vai terminar: pois por obras da lei ninguém será justificado. Então é isso que precisa primeiramente ficar claro. As obras não devem nos conduzir à salvação. Segundo, a nova criação antecede as boas obras. Veja aí que ele começa no verso de número 10, dizendo que nós somos feitura de Deus. Ou seja, nós fomos criados por Ele. Tudo que nós somos, nós devemos a Deus. O nosso novo nascimento como crentes vem de Deus. Aqui mesmo o apóstolo Paulo está mencionando isso. Nós estávamos mortos, mas nós fomos ressuscitados. Nós tivemos agora essa nova vida com Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo então vai mencionar isso. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós somos então criaturas, ou uma nova criação de Deus. Veja então que essa nova criação requer as boas obras que Deus preparou para nós. Diante disso, então, meus irmãos, nós podemos dizer que o cristão, então, ele não é aquele camarada gente boa. Ele não é simplesmente aquela pessoa do bem. O cristão não é simplesmente uma pessoa que guarda para si valores morais. Isso é bom e é desejável, mas o cristão é muito mais do que isso. Porque ímpios também podem ser gente boa. Gente boa. Ímpios também podem ter valores morais. Ímpios também podem fazer coisas boas, mas ser cristão vai além disso. É uma obra, é uma feitura, é uma nova criação de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus não está nos melhorando. Deus está fazendo cada um de nós novamente. Ele está nos recriando segundo a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Dito de outro modo, nós podemos dizer então que Deus está sepultando o nosso velho homem, para que surja em nós um novo homem completamente restaurado à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Veja que é isso que o apóstolo Paulo vai mencionar no capítulo 4, os versos 22 a 24, se você quiser dar uma olhadinha, ele vai dizer no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite, para que você saia daqui então sorrindo e alegre. Deus não está interessado na sua felicidade e no seu sucesso. Deus não está interessado nisso. Eu sei que o evangelicalismo moderno, as nossas igrejas espalhadas aí pelo Brasil afora, eles falam exatamente a respeito disso. De como você ser feliz e de como você ser próspero. Como é que você tem sucesso na vida conjugal, na vida financeira. Você tem promessas diversas a respeito disso, de como encontrar felicidade e prosperidade. Mas Deus não está interessado nisso. Deus não quer a sua felicidade. Ele não quer o seu sucesso. Deus quer nos transformar completamente.
Irmãos, Deus pode nos tornar bem-sucedidos em várias áreas da nossa vida. Eu não estou dizendo que Deus não pode nos dar o desfrute de felicidade nesta vida. O que eu estou dizendo é que a prioridade de Deus é transformar-nos, é nos moldar segundo a imagem de Jesus Cristo. Nada menos do que isto. Por isso, então, Deus vai usar todos os recursos necessários, quer sejam eles agradáveis ou não, para chegar neste objetivo. E a cada um de nós, individualmente, Deus fará isso de modo particular e pessoal, pois Ele sabe o que cada um de nós precisamos para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Daí então as palavras do apóstolo Paulo, que nós muitas vezes mencionamos, não é? Quando nós passamos por algum tipo de tribulação, quando nós queremos dar uma palavra de consolo a alguém, mas nós nos esquecemos da essência daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Romanos 8, 28 e 29, quando ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Por isso Deus está trabalhando em cada um de nós, irmãos, não só para remendar a nossa vida, para nos transformar completamente. Por isso que às vezes essa transformação dói. Porque quem já mexeu com construção ou com reforma, sabe que muitas vezes uma parede não dá para ser reformada mais, tem que simplesmente quebrar tudo. E às vezes não só uma parede, mas a casa inteira precisa ir para o chão, para que uma nova edificação, uma nova casa seja então ressurgida. E é assim então que Deus faz com cada um de nós. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo Jesus, então, ressurja em nossa vida. E, finalmente, então, o apóstolo Paulo vai mencionar que a salvação em Cristo inclui obras preparadas. É exatamente essa afirmação que o apóstolo Paulo faz no verso de número 10. Ele vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Então, embora as boas obras não sejam meritórias, há obras que precisam ser realizadas, mas não as nossas, mas não aquelas que nós queremos, não aquelas que nós desejamos, não são as obras que nós queremos nos justificar diante de Deus, mas Paulo vai dizer, são as obras que Deus preparou para nós. Vejam, as obras que Deus de antemão preparou. De antemão Deus fez isso. Essas boas obras não são apenas obras de caridade, como a gente costuma imaginar. Essas boas obras de Efésios são o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estas boas obras incluem a descrição que o apóstolo Paulo faz aqui mesmo em Efésios capítulo 4, os versos 17 e 18, e também os versos 25 a 32. Eu quero ler com os irmãos esse texto da Escritura. Se você passar um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, você vai chegar em Efésios capítulo 4, os versos 17 e 18. Veja primeiramente aí, irmãos, os versos 17 e 18. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Leiamos. Isto, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então veja que o crente não anda segundo mais os gentios.
Veja que o apóstolo Paulo vai mencionar a partir do verso de número 25, eu quero ler também com os irmãos até o verso 32. Vamos ler? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com o que ir acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O amado apóstolo, então, ele conclui dizendo: vocês devem andar nestas obras. Ele termina o verso 10. Vejam então, meus irmãos, o contraste entre a velha vida e a nova vida. Ele menciona então anteriormente nos versos 2 e 3 que nós andávamos outrora naquela vida, escravizados, sendo guiados pelo mundo, sendo guiados pelos desejos do nosso próprio coração, fazendo o desejo da carne e dos pensamentos. Ele vai mencionar que nós andamos outrora dessa forma, mas uma vez agora que nós temos essa nova vida, o apóstolo Paulo vai dizer: andem nessas boas obras que Deus preparou de antemão para vocês. Vocês não devem mais andar daquela forma. Agora vocês devem andar em novidade de vida. Dito isso, então, meus irmãos, nós podemos concluir fazendo algumas afirmações importantes. Primeiramente, então, nós aprendemos que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso precisa, então, estar sólido. Isso precisa estar claro ao nosso coração. Segundo, a salvação, ela não vem por realização pessoal. Isso não vem de vós, é o que Paulo diz. Não está em nós a capacidade de nos salvar a nós mesmos. A salvação, então, não se dá por causa da religião ou por causa da caridade. Ele diz, não de obras. Em outras palavras, a salvação não se dá porque eu cumpro os requisitos da religião. Não é por causa do meu comparecimento à igreja, não é por causa das minhas contribuições financeiras, não é por causa da minha performance. Nada disso, irmãos. Embora isso sejam coisas que alguém que é salvo deva fazer, não é por causa disso que nós somos salvos. Além disso, então, a salvação ela requer essas boas obras. Nós temos essa certeza, então, de que Deus preparou de antemão as boas obras para que nós pudéssemos andar nela. Dito de outra forma, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele deve produzir frutos de arrependimento. John Stott, ele vai dizer o seguinte: no céu não haverá uma demonstração de nós mesmos, mas sim uma demonstração da incomparável riqueza da graça e da misericórdia e da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim, meus irmãos, eu gostaria então de trazer algumas lições daquilo que foi falado até agora. Então, que lições que nós podemos então levar para a nossa casa hoje? Eu quero começar então fazendo uma pergunta para cada um de nós aqui nessa noite. Você é apenas um homem ou uma mulher de bem, ou você é um verdadeiro cristão? Você está mais preocupado em simplesmente fazer atividades religiosas, ou você está preocupado em ser transformado por Deus? Você está mais preocupado com a sua performance exterior, ou você se preocupa mais com as intenções, com as motivações do seu coração? Irmãos, se cada um de nós fizesse um teste ao chegarmos da nossa casa,
Se nós parássemos diante do nosso espelho por alguns instantes e perguntássemos a nós mesmos: será que eu sou apenas uma pessoa religiosa? Ou será que Jesus Cristo está em construção na minha vida? Qual seria a nossa resposta? Por isso, meus irmãos, o que se espera dos verdadeiros crentes é uma vida operosa de boas obras. Isso significa que se espera desse crente sentimentos e também atitudes coerentes com a fé que ele professa. Portanto, o crente, a despeito da sua luta contra o pecado, é alguém que busca viver para o agrado de Deus em sua vida pessoal, na sua vida familiar e na igreja. O homem transformado por Deus e a mulher crente transformada por Deus, eles são bom marido e boa esposa, respectivamente, não apenas porque isso é aceitável em nossa sociedade, mas porque cada um deles está sendo transformado pela graça de Deus. O jovem quer se manter puro pelo mesmo motivo. O filho é obediente por causa da graça de Deus que o alcançou. O empresário é honesto, não para se gabar disso, mas porque isso é obra da graça nele. A igreja, então, se torna relevante na sociedade, meus irmãos, não é por conta do seu status social ou status social dos seus membros, não é por causa da sua arrecadação, mas por causa das pessoas que foram alcançadas e foram transformadas pelo poder de Deus e passam, então, a praticar boas obras, as quais Deus mesmo preparou para cada um deles. É isso, então, que transforma a nossa igreja e torna a nossa igreja, então, relevante. É quando nós começamos, então, a praticar boas obras. É quando nós começamos, de fato, a andar nessas boas obras que Deus preparou para nós. Quando nós pensamos, então, no nosso domingo missionário, o que deve nos mover, então, em favor dos perdidos, não é pena, irmãos. Não é dó. Não é porque a gente olha para essas pessoas e simplesmente ficamos comovidos, pensando, coitadinho dessas pessoas, não é? Eu vou ter que ir lá ajudar. Olha só, essa pessoa está completamente debilitada, essa pessoa sofre com alguma doença, essa pessoa está assim, está assado. Não é pena, então, irmãos, que deve nos mover, mas é o amor, a compaixão de corações que foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que deve mover o nosso coração quando nós falamos da obra missionária. Quando nós falamos aqui do reverendo Gessé, do reverendo Osni, o nosso coração deve encher-se de compaixão, de misericórdia, porque nós fomos transformados pelo Senhor Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, nos lembremos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente porque Ele é a razão da nossa salvação. A salvação, então, nos é oferecida gratuitamente por causa da sua morte e da sua ressurreição. Ele assumiu o nosso lugar, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Além disso, Jesus realizou as obras que eram nossas. A obediência exigida por Deus foi cumprida por Ele. Portanto, mesmo quando nós erramos no andar nas obras que Deus preparou para nós, saibamos que Jesus as cumpriu cabalmente, cada uma delas. Jesus não apenas aperfeiçoou as nossas obras, ou as nossas boas obras, mas Ele as cumpriu na cruz. E por fim, nos lembremos de Jesus Cristo como modelo a ser seguido. Ele renunciou a si mesmo e tomou a cruz em nosso lugar. E nós devemos fazer o mesmo, meus irmãos, renunciando os prazeres passageiros desta vida, a fim de cumprirmos a vontade de Deus para nós. Sendo assim, meus irmãos, o que motiva os nossos pensamentos e as nossas atitudes, as nossas obras ou os nossos frutos, é o fato de que nós fomos alcançados e transformados por Deus. Sejamos, portanto, confiantes na graça do nosso bom Deus, certo de que a nossa salvação se dá apenas por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas sejamos, cada um de nós, operosos de boas obras, na certeza de que a salvação gratuita
ela produz em nós os frutos, as boas obras, para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse instante. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ter uma palavra de oração final e assim também nós vamos receber a bênção do nosso Deus. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez nesta hora, Senhor. Te bendizemos pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, primeiramente porque o Senhor nos salvou por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O Senhor nos deu essa salvação maravilhosa, essa salvação gratuita, essa salvação que a nós nos é oferecida de maneira graciosa, mas que certamente para Jesus Cristo custou um alto preço. Mas nós te bendizemos por isso, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Nós te louvamos também, Senhor, porque o Senhor preparou boas obras para nós, para que nós andássemos nelas. E por isso, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor, ó Deus, possa conduzir as nossas vidas. Nos dá a graça, Senhor, de a cada dia podermos aprender mais a respeito, então, dessas boas obras, a fim de que a nossa vida, Senhor, seja de fato aperfeiçoada à estatura do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que nós não vivamos para nós mesmos, mas nós vivamos para a glória e louvor do Teu santo nome. Senhor, leva-nos em paz, debaixo da Tua graça. Oramos, ó Deus, por aqueles que precisam da Tua ajuda. Nos lembramos aqui, Senhor, do nosso irmão Walson, Senhor, pedindo que o Senhor intervenha na sua vida, especialmente na sua saúde. Dá direção, Senhor, àqueles médicos, a fim de que o nosso irmão, Senhor, tenha a sua saúde completamente restabelecida. Ajuda os aflitos, consola, Senhor, os desanimados, ajuda aqueles que estão perdidos, que o Senhor, ó Deus, possa resgatar cada um deles, ó Deus, para a Tua glória. Levanta, Senhor, aqueles que estão com a sua fé abalada, a fim, Senhor, de que eles possam produzir frutos para a Tua glória, Senhor. Assim nós oramos, te pedindo que o Senhor nos leve em paz, debaixo da Tua graça, e que nos dê uma boa semana na Tua presença. Oramos e te bendizemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.